perdi um marido, ganhei um grande amigo. Não é a coabitação que traz tranquilidade, conforto, serenidade, sensação de afeto a uma criança. Não é de todo. Os pais só têm que lá estar, mesmo em casas separadas. E a dor é normal. Estranho seria se não fosse. Mas passa. Passa e o que vem depois é melhor. Muito melhor. Porque a pior sensação que se pode ter quando se está casado é estar a adiar sempre o regresso à casa. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Bom dia, Rita! Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada eu pelo convite. Muito obrigada pela presença e por podermos ter aqui esta oportunidade de conversar sobre um tema que eu tive algum pudor em trazer para a conversa, porque fico a imaginar se serão fantasias da minha cabeça. Eu desafiei a Rita para falarmos um pouco sobre os preconceitos que ainda há à volta do divórcio, mas sobretudo de como é que se constrói e desconstrói os preconceitos. Vamos partir da ideia do divórcio, mas não temos que ficar fechados nos preconceitos sobre o divórcio. No fundo, destes mecanismos que nós socialmente vamos criando e que depois nos condicionam de tal maneira que já duvidamos se são a realidade, se são a verdade. Sim, é verdade. E depois as próprias formatações sociais levam-nos a intuir que as coisas deveriam ser de uma forma e não de outra, e não é verdade. Não é verdade de todo. Concorda com esta ideia de que o divórcio ainda é um tema tabu, ainda é um tema cheio de mitos e de preconceitos? O divórcio em si, mesmo sem existência de filhos? Eu estou mais habituada e tenho estudado mais com os filhos, mais do que sem filhos, até porque os filhos implicam e obrigam a manter uma relação, sendo que quando não há filhos, a maior parte das pessoas se divorciarem e não quiserem manter relação, pois cada um pode ir para a sua vida sem ter que manter uma interação um com o outro. Quando há crianças, quando há filhos pelo meio, a relação vai ter que se manter e, portanto, vai ter que se recriar uma forma de estar aquelas duas pessoas, não é? E eu acho que são muito mais exigentes e têm mais preconceitos associados, porque associado, para além da relação conjugal, vem a parentalidade. E a própria parentalidade, num contexto não conjugal, está repleta de preconceitos e de mitos. Sim, o divórcio ainda tem aqui várias características associadas ou várias idiosincrasias associadas quando se toma esta decisão. Um, é ainda visto pela família mais, quando eu digo a família anterior, ou seja, os pais e os sogros, como algo a evitar, algo que tem solução, algo que se deve contrariar, e por vezes esta pressão social familiar é um empecilho para a tomada de decisão mais célere e, na verdade, é um empecilho para a felicidade. Além disso, eu já acho que socialmente, em termos da comunidade e em termos culturais, já não vejo isso como, nem vejo o comportamento das pessoas como algo menos recomendável. Julgo que nenhuma mulher hoje em dia é olhada de lado pelo menos isso nunca me aconteceu, por ser divorciada, mas julgo que a decisão é muito mais difícil quando há filhos, quando, na verdade, eu acho que a existência de filhos, inclusivamente, devia ser um incentivo ao divórcio, e eu explico porquê. Eu conheço muitas crianças em famílias monoparentais, com estruturas e ambientes familiares muito mais saudáveis e muito mais felizes do que crianças com casais que permanecem juntos, sem amor e sem cumplicidade, apenas porque têm filhos. E nenhuma criança é feliz apenas porque tem o pai ou a mãe em casa a viver juntos, quando aquilo que nós falamos é tempo familiar e tempo de parentalidade de qualidade e não de quantidade. E
as referências que nós queremos passar aos nossos filhos enquanto replicadores de comportamentos sociais que se referem à afetividade, à emocionalidade, às relações de amor, não é uma. Aliás, é uma referência que queremos que eles a vejam como um exemplo e que se sintam confortáveis nela. Uma criança que cresce com um casal desavindo em casa, sem comportamentos ou sem gestos de ternura, de cumplicidade, de, daquilo que é suposto ser um casal em ambiente de bolha completo e que se constrói enquanto dois que se juntam para ser de quando em vez um. Eu acho que essa referência, essa necessidade que nós temos de passar aos nossos filhos, que a vida a dois não é ou não tem de ser um peso, não tem de ser uma condenação, é essencial. Por isso, quando um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, o que seja, hoje temos várias fórmulas familiares, não estão felizes juntos enquanto casal, enquanto vida a dois, enquanto romance, enquanto partilha de vida. Ter filhos deve ser inclusivamente um incentivo a dizer não é isto que nós queremos transmitir, não é este o espelho que nós queremos dar, não é neste ambiente que nós queremos que o nosso filho cresça. E aquilo que muita gente utiliza como argumento para não sair desta relação onde está, eu vejo precisamente como o oposto. Sim, que interessante, sim, é um argumento fortíssimo. Mas Rita, eu ainda assim vou aqui explorar no sentido de procurar compreender melhor, não é explorar no sentido exploratório da coisa, de tirar proveito, em relação à questão do preconceito, quando diz uma mulher hoje em dia não é mal vista por ser divorciada, eu também sinto que já não se sente isso, não é? Entrou a divorciada ali no café, não é? A divorciada, já não se sente tanto isso. Sim. Ainda assim, continua-se a espelhar de alguma forma a ideia de que alguma coisa está menos bem numa família em que os pais estão separados. Por exemplo, quando há problema, quando um miúdo tem alguma dificuldade na escola, se os pais, houve uma mudança de comportamento, houve dificuldades de aprendizagem, alguma coisa, se os pais são separados, é muito fácil e rápido atribuir as dificuldades, os pais estão separados. Não é? É muito fácil dizer, está a haver problema com aquele miúdo, olha, os pais estão separados. Não é comum ouvir dizer, olha, há problema com aquele miúdo, pois os pais estão juntos. Pois sabes, os pais são casados. Não acontece, mas atribuir ao divórcio é muito fácil e rápido de fazer, não é? E também o peso do próprio estatuto. Nós, quando somos casadas, primeiro somos solteiros, não é? Depois casamos, somos casados. Se nos divorciarmos, passamos a ser divorciados. Mas se nos voltarmos a casar, passamos a ser outra vez casados. Parece que deixámos de ser divorciados. Então, parece que o casamento é assim o top da condição do Estado Civil, porque quem recasou, a não ser que tenha casado com o ex-companheiro ou ex-companheira, em princípio mantém-se divorciado do outro, mas o nosso Estado Civil passa a ser novamente casado, Devia não ser é? cumulativo, no BI devia aparecer Sol, div, case, div, case. Ficava lá, ficava o currículo todo, Exato, a biografia romântica ficava lá toda. exato, exato. Mas ainda há este peso, não é? Esta importância. Haverá, e julgo que também depende de determinadas zonas do país. No fim de semana passado estava a almoçar com uns amigos e éramos quatro. E éramos todos filhos de pai. Um, dois, três, quatro. Cinco, éramos cinco. E éramos todos filhos de pais separados. E estamos a falar de pessoas de idades completamente distintas. Uma de 27, uma de 31, outra de 28, todos filhos de pais separados. E de repente eu apercebi-me disso e comentei, é verdade, todos filhos de pais separados. E é uma. E é engraçado porque já não estamos a falar da minha geração, que se separou, de muita gente que se separou, mas de uma geração anterior à minha. Ou seja, estes miúdos com quem eu estava, já não são miúdos, para mim são, porque alguns deles eu podia ser mãe deles, mas de 27, de 31 anos,
terem os pais separados, muitos terem pais separados, já é uma geração anterior à nossa. Por isso, aliás, já é uma geração, sim, uma geração anterior à Anterior, nossa. certo? Anterior à nossa. E por isso, isto já não é uma coisa que acontece nos primeiros tempos de casamento, tem vindo a ocorrer ao final de 20 e muitos anos de casamento, ao final de 30 anos de casamento. Meus pais separaram-se ao final de 30 anos de casamento. Por isso, a geração que se mantinha por causa da pressão familiar e muitas vezes por causa do status quo, só conseguiu livrar-se disso quando se sentiu menos reprimida ou menos olhada de lado. E isso tem vindo a acontecer em casais já com filhos de 20 e muitos anos, o que é curioso. Sim. Sim, tem havido esse fenómeno de cada vez mais casais a separarem-se muito tarde na vida, não é? Também os estudos também demonstram, e é curioso, Rita, que a maior parte das pessoas que se separaram e que vêm para os estudos para ser estudado o impacto do divórcio, enfim, para além de se perceber imensas limitações nos estudos, imensas, nomeadamente a maior parte deles não tem grupos de controle com pais casados, para além de que mesmo que tivessem grupos de controle com pais casados, se pensarmos que ficou casado quem estava a funcionar o casamento, porque entretanto os divorciados estão no grupo dos divorciados e não dos casados disfuncionais, não é? Então, enfim, Exato. há sempre estas dificuldades de termos e querermos muito ter dados científicos e muito sérios sobre o impacto do divórcio, mas a percepção da maior parte dos pais que se divorciam é que os filhos ficaram, que são mais felizes agora, os próprios pais, e que muitas vezes atrasaram, e vai de encontro ao que tinha dito, atrasaram a decisão de se divorciar por causa dos filhos, e hoje, sabendo o que sabem, acham que esse adiar foi prejudicial, mais valia ter tomado a decisão Claro, mais cedo. sem dúvida nenhuma. Sim, mas é Sem dúvida. curioso, isto não vem, estes resultados dos estudos, curiosamente, não aparecem assim nas parangonas das revistas ou dos jornais, não é? Aparece os casos danosos do divórcio, não é? Esses aparecem com frequência. Daí eu achar que ainda há algum preconceito associado. Este tipo de detalhes, na linguagem também ainda pouco neutra, não é? As famílias desfeitas. Os filhos do divórcio. Mas quem é filho do divórcio, Rita? Eu, por acaso, conheço um casal que no dia em que se foram divorciar, eles moravam perto do tribunal, no dia em que se foram divorciar, fizeram um filho. Mas das pessoas todas que eu conheço, que são muitas divorciadas, conheço uma que teve um filho do divórcio objetivamente. Fora isso, filhos do divórcio, mas há filhos do divórcio. Não, não, desconhecia por completo. Exato. Desconhecia. Mas é uma expressão muito comum, não é? Os filhos do divórcio, olha, são filhos do divórcio. Pá, não existem filhos do divórcio, não é? Tanto quanto eu sei, a maior parte dos filhos são filhos de pessoas e que de alguma forma estavam juntas. Entidade que de vez em quando aparece cá em casa, que é um absurdo. Eu estou divorciada há. Aliás, eu primeiro separei-me e depois divorciei-me, mas eu estou. O meu filho mais novo tinha 18 meses, tinha um ano e meio, por isso eu estou divorciada. Eu acho, sim, acho que tinha 18 meses. Eu agora estou um bocado baralhada, mas eu divorciei-me para aí há 10, 11 anos. E nós, eu também tive a sorte de ter sido casada com um homem absolutamente extraordinário. E a decisão partiu de mim, e nós ambos tínhamos algumas dúvidas sobre como é que nós vamos falar isto ou vamos contar isto aos miúdos. O Miguel não tanto, mas a Mariana já tinha 6 anos e 6, 7 anos, e nós tínhamos esta dúvida. E recorremos a uma psicóloga para nos explicar, para nos ajudar neste processo, as palavras proibidas, que tipo de ideia não deixar passar e quando lhe dar a notícia. Porque é importante não arrastar. Eu sei que financeiramente é muito complicado, muitos casais permanecem debaixo do mesmo teto por falta de independência financeira. As pessoas não têm capacidade para sair de casa, às vezes têm vergonha de voltar para a casa dos pais. Mas eu acho que ser-se feliz é muito mais
valorativo do que ter-se vergonha. E acho que a felicidade não está acima de tudo. E, e fomos informados pela psicóloga e ela deu-nos muita ajuda para quando dar a notícia. As crianças necessitam de que decidam por elas, mesmo quando o seu comportamento indica o oposto. Mas as crianças precisam dessa segurança e precisam da disciplina, da regra, porque lhes confere esse estado de segurança, de confiança que alguém zela por elas. E mesmo quando o comportamento poderá eventualmente indicar o oposto, quando há um desafio, mas não, as crianças precisam de decisões tomadas. Uma das indicações que a psicóloga nos disse foi a notícia só deve ser dada quando o facto se efetivar, ou seja, quando o pai, de facto, sair de casa nesse dia ou no dia seguinte e já tiver uma casa e apresentar as coisas pela positiva, não é o copo meio cheio, não é o copo meio vazio ou o copo meio cheio. E foi isso que nós fizemos quando já tinha uma casa, já tinha arrendado, e conseguiu arrendar na mesma rua, ou seja, para os miúdos não havia a mudança de ambiente ou de área. Foi a altura em que nós falámos com a Mariana e a informámos sobre colocando-a sempre de lado, ou seja, isto é uma coisa entre mim e o teu pai, não é? O pai e a mãe já não gostam um do outro como namorados. O pai e a mãe já não estão felizes a partilhar a vida. Mas continuamos a amar, és a nossa filha, serás sempre, e isto significa que o pai e a mãe já não vão viver juntos. O que não viver juntos é não viver na mesma casa. Mas o pai já tem uma casa, quer que tu vás com. E o Zé estava presente, e vais agora com o pai, vais ver agora com o pai a nossa nova casa, vais escolher o teu quarto. Ou seja, eles são o que se chama overwhelming. De repente a informação é toda dada em catadupa, com pontos positivos. Vais ter um quarto novo, vais poder escolher o teu quarto. A casa tem um quintal, é aqui mesmo ao lado. E é-lhes apresentado o problema e a solução. E isso confere uma sensação de segurança e serenidade à criança que ela não tem muito tempo também para conjecturar ou especular o que quer que seja. Eu acho que a solução é mesmo essa, que é apresentamos o problema e a resolução. Passa-se isto, não tem nada a ver contigo e a solução para nós é esta. E está tudo bem. E isso funcionou muito bem connosco e a ajuda da psicóloga foi vital para encontrarmos uma narrativa que nos tranquilizasse e que transmitisse essa sensação de segurança e de confiança nos nossos filhos. Uhum. É tão importante porque, Rita, para além de apresentarem a solução, o problema e a solução, pouparam a vossa filha a um outro nível de preocupação que os miúdos às tantas têm, que é procurar arranjar ainda uma alternativa, a esperança de que ainda isto é reversível, a esperança que talvez ainda eu consiga. As crianças, sobretudo as mais pequenas, são muito autocentradas, é natural, tem a ver com a idade e com o desenvolvimento, e ainda acreditam muito que as coisas são centradas nelas, não é? E então a convicção de que talvez eu ainda consiga reverter a situação põe os miúdos num lugar de procura de influenciar o que está a acontecer entre os pais. E E dar-lhes uma quando. responsabilidade que não é deles. Que não é deles. Por isso é que dar a notícia e depois o pai ou a mãe manter-se em casa, debaixo do mesmo teto, numa situação de desconforto ou de constrangimento, mesmo dando-se bem, a criança sabe que é um fim anunciado. Sabe que mais tarde ou mais cedo a mãe e o pai vai sair, porque já foi informada disso, mas qualquer situação mais tensa, ela vai tentar perceber se foi alguma coisa que ela fez, se tem alguma responsabilidade nisso, se há algo que ela pode fazer ou dizer para evitar ou atrasar a saída do pai e da mãe. E apresentar um problema ou uma decisão sem a concretizá-la é muito angustiante para uma criança. Sim.
Sim, muito embora agora há famílias que se veem quase que obrigadas a sustentar uma situação dessas. Ontem vi um artigo do Bruno Nogueira incrível sobre esse flagelo e essa preocupação de casais que já não são um casal, que se querem tornar e efetivar a sua separação, divorciando-se e cada um para a sua casa e sem condições de conseguir arranjar uma segunda casa. Durante a Ah, pandemia foi horrível. As pessoas descobriram que não conseguiam viver uma com a outra. sim, 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 sim. Isso É, vários casos assim. vários. E agora é o acesso à habitação e o preço, que torna proibitivo para algumas famílias ter esse encargo duplicado, não é? Para muita gente voltar para a casa dos pais é uma derrota, é um insucesso, é o assumir de uma falha. E não é, a vida é feita de fases. A vida não é um progresso, não é um progresso no que diz respeito a ambientes ou a espaços. A vida são fases. E se estou casada, tenho uma casa, deixei de estar casada, volto à casa dos meus pais, isto não é voltar a estaca zero. É apenas um momento de ultrapassagem e um salto para outro lado, para outra dimensão, para outro sítio. Não significa um retrocesso, não é voltar à casa da partida. Uhum. Mas também é Pode ser preciso assim, ter não essa é? clareza, Rita, porque curiosamente muitas vezes eu passei por isso também, que os nossos pais voltam-nos a ver como quando estávamos lá. Eu não voltei para Com casa dos meus. condescendência. Com Exato! condescendência. Sim, Pronto, coitadinha, aquilo não deu tadinha, e certo. agora estás outra vez sob a minha proteção e alçada, não é? Eu por acaso fiquei na minha casa, não tivesse necessidade de ir para a casa dos pais, mas lembro-me de sentir a importância de ser clara de eu só me divorciei, eu só me separei, eu não voltei a ser adolescente, nem voltei a ser uma criancinha, não é? Não, os pais notam uma coisa, e isso é ainda bem, que é, de facto, financeiramente as coisas tornam-se mais complicadas. Não vamos estar aqui a pintar a pílula dourada. Obviamente, subitamente é só uma pessoa a pagar água, luz, eletricidade, televisão, renda de casa, carro, se houver, torna-se complicado. Os pais às vezes têm esse cuidado de, pronto, lá vamos ter que ajudar um bocado ou não, há pais que não é? Mas não é fácil, mas no final do dia voltar para uma casa onde eu estou bem, onde eu me sinto bem, porque a pior sensação que se pode ter quando se está casado é estar a adiar sempre o regresso a casa. E eu já escrevi várias vezes sobre isso, de inventar coisas para não voltar a casa, de ficar no carro mais 10 ou 15 minutos, só fazer scroll no telefone para não voltar a casa. Não estamos a falar de alguém que nos trate mal, não é isso. Só estamos a falar de alguém com o qual já não estamos bem em processo de intimidade. E está tudo bem com isso, não há problema nenhum nisso. E podemos aceitar isso com, com alguma leveza. Não há problema nisso. Acontece. Acontece. O amor não é para sempre e há várias condicionantes que por mais que tentemos, por vezes, tentar racionalizar, às vezes não há racionalidade possível para explicar o porquê. Sim, Quando os dois estão empenhados em encontrar uma solução porque ainda sentem alguma coisa um pelo outro, acho que a terapia de casal é ótima. Mas, e às vezes é na terapia de casal que descobrem que não há mesmo solução sim. para isto. Mas é óbvio que quem fica em casa, quem não quer ou quem não desejaria a separação é doloroso, mas é também muito doloroso fazer uma vida que não se quer, na qual não nos sentimos bem e que estamos constantemente a evitar evitar estar. Por isso, se for para voltar para a casa dos pais, que seja momentânea, temporariamente. Eu acho que é importante as pessoas não deixarem de ter vergonha disso e deixarem de se sentir incomodadas com isso. Não é um downgrade, é apenas uma pausa para seguir por outra porta.
para reconsolidar aqui o tráfego Claro, da nossa vida uhum, e conseguir claro, partir para uma claro que outra sim. fase, sim. Quando estava a ouvir, estava-me a vir aqui várias ideias. Uma delas é esta de que quando nos separamos é como se tivéssemos deixado de acreditar no casamento. É como quem se divorcia desistiu do casamento, ou desistiu do amor, ou deixou de acreditar nessa instituição que é o casal, não é? O que é muito paradoxal, porque aparentemente em 1993, nos Estados Unidos, não é a nossa realidade, mas ainda assim estamos a falar de há 30 anos atrás, 50% dos casamentos eram de pessoas em segundo ou terceiro casamento. Era com pelo menos uma das pessoas partia de um estado civil de divorciado e não de solteiro. Portanto, não parece que seja propriamente um desacreditar no amor e nas relações. Não, eu também não tenho nada aliás, eu quando o pai dos meus filhos, com quem eu fui casada, já tinha sido casado anteriormente. E eu não tenho nada dessa ideia do não acredito no amor, não. As coisas duram, o amor dura enquanto dura. O amor é eterno enquanto dura. E aquilo que nós temos de ter noção é que devemos viver intensamente enquanto durar. Obviamente que há esforços a fazer, há concessões a fazer, aliás, amar é isso mesmo. Mas quando o amor é demasiado difícil e obriga-nos a mudar a nossa essência, então já devemos pensar duas vezes. Porque é que eu tenho que mudar tanto? Porque é que eu tenho que me ajustar tanto? Porque é que eu tenho que fazer tantas concessões? Porque é que eu tenho que deixar às vezes de ser eu para que isto resulte? Aí acho que as pessoas devem repensar. Que não é fácil uma relação a dois, mas também não deve ser uma montanha russa ou um contorcionismo inumano. Mas continuo. Eu, por acaso, como tive uma boa experiência de divórcio, não tenho essa ideia tenebrosa de que não, o casamento, não acredito. Quando falamos de casamento, falamos de um contrato só, não é? Porque há pessoas que são casadas e que estão a viver em união de facto. Quer dizer, o casado é a contratualização da relação aos olhos do Estado, não é, não é mais, ou da Igreja, se for o caso. Mas o casamento é apenas um viver a dois, partilhar uma casa, partilhar intimidade, partilhar relação, partilhar afeto e partilhar amor. É com esta pessoa que eu quero estar, é com ela que eu quero viver, é para ela que eu quero voltar todos os dias quando saio do trabalho. Uh, Isso para mim é um casamento, não precisa de ser uma oficialização. Engraçado que eu tive dois casamentos este ano e o último que eu fui, uma das convidadas do casamento dizia-me uma coisa, até dizia-me aquilo com algum desalento que me deixou preocupada. Ela dizia-me: eh, dizem que o casamento não muda, mas muda. Assinar às vezes o papel muda, tomam-nos como garantidas. E eu fiquei, não quis aprofundar muita coisa porque estava num casamento mas haverá eventualmente pessoas que assumem esse posicionamento. Pronto, agora já está, isto vai ser muito difícil a sair daqui, já não tenho que me esforçar muito. Mas é a pior postura como se pode ir para uma relação a dois, não é? Uhum. Sim, aliás, qual é a relação que tem garantias? Faz-me sempre assim alguma. Não, não, só há uma garantia na vida é que vamos todos morrer. De resto, nada é garantido. Não quer dizer, não. Exato, sim. É a única, é a única certeza. Outra coisa que me saltou aí à vista, ao ouvido, foi a partilha que fez sobre como se sentia ao vir para casa e estar a adiar o vir para casa. Isso faz-me pensar o quão pouco nós partilhamos esta experiência interna do que é viver ali o final da relação, do que é viver propriamente o divórcio. Também há pouca partilha e poucos modelos do que pode ser de facto uma experiência. A Rita diz que pronto, passei por foi bom divórcio que usou, foi a expressão, tive uma boa experiência do divórcio, tive uma boa experiência do divórcio. Uma Isso parece experiência assim tive. quase, isso parece assim uma coisa muito paradoxal. Como assim uma boa experiência do divórcio, não é? O divórcio não tem de ser uma coisa má. Eu conheço pessoas que se divorciaram e fizeram uma festa. Conheço duas pessoas que fizeram isto. É óbvio que isto é muito raro, não é? Mas o divórcio não tem que ser uma coisa má. Não tem obrigatoriamente de ser uma coisa má. Então, se as duas pessoas quiserem, melhor ainda, mas não tem de ser.
Na verdade, não tem de ser mal feito. Pronto, é mais isso, não tem de ser mal feito. Mas pode ser eventualmente uma coisa boa. Por exemplo, eu vou aqui partilhar uma inconfidência, que é o meu ex-marido, que já tinha sido casado anteriormente. Quando se divorciaram, foi uma coisa que chegaram a acordo comum. Perceberam ao final de 3 anos que estavam a querer coisas diferentes da vida. Ele queria filhos, ela não queria filhos, ela queria ir trabalhar para fora, ele não queria sair de Portugal, e aos poucos foram percebendo que isto é de facto inconciliável, as coisas que eu quero e as coisas que tu não queres, e chegaram a um acordo no divórcio, e depois de se divorciarem, foram divorciarem, oficialmente assinar os papéis, foram jantar com amigos. Uhum, sim. É tão interessante o- a variedade, a multiplicidade de divórcios é tão grande quanto os casamentos, mas a tendência é para acharmos que os casamentos há muitas formas, os casais são todos diferentes, as relações são todas diferentes, mas depois tratamos os divórcios como se fossem todos iguais. E a Rita vir a trazer estes exemplos, não é? É super rico e interessante, é pena não vermos mais expressão de outro tipo de divórcios. Ahm, não é? Há pouca partilha sobre outros tipos de divórcio. Não, e há pouca partilha dos atos íntimos e dos pensamentos interiores quando se está à beira do fim de uma relação. Uh, e, e, e isso é mau, porque se o partilharmos, vamos perceber que afinal pensamos todos o mesmo e sentimos todos o mesmo e fizemos todos o mesmo e ficámos todos. E se calhar inventámos também desculpas para ir mais tarde, ou inventámos desculpas para ir não jantar ou almoçar com a família dele ou dela. Todos nós cometemos estes pequenos pecados porque não sabemos, porque a uma determinada altura não sabíamos gerir, não sabemos como fazer, como é que. Porque a verbalização do eu não quero mais isto é difícil, é muito difícil. Sim, É a concretização do pronto, é agora. E parecendo que não, achamos sempre que, inicialmente achamos sempre que foi um falhanço, que é um insucesso, que é um projeto em que se investiu, às vezes muitos anos, e do qual está a deitar fora, o qual está a deitar fora. Essa sensação é legítima e é normal que aconteça, mesmo quando eu já não quero este projeto, mas eu investi tanto nisto. E então investiu, foi bom enquanto durou, não há mal nenhum em já não querer. Eu quero outras coisas. E pior ainda, se eu quero outras coisas e eu não estou bem aqui, eu jamais farei a pessoa que está comigo feliz. Ou seja, não é só um ato de aparente egoísmo, tem de ser um ato também de generosidade. Eu não posso manter esta pessoa ao meu lado quando não lhe dou nem estabilidade, quando lhe minto, quando não estou feliz, quando evito intimidade, quando protelo voltar para casa, quando não lhe respondo bem, quando, quando me sinto em angústia em projetar férias, porque não quero estar aqui. E é muito injusto fazê-lo porque a nossa, o nosso direito a encontrar a felicidade noutro sítio é o mesmo da pessoa que está connosco. E isso tem que ser também levado em conta. Tem que ser muito levado em conta. a Rita usa muito a expressão felicidade e cada vez que vai dizer felicidade, dentro de mim está sempre a sair a palavra integridade. E depois a Rita diz felicidade e eu. Depois a seguir está outra vez e eu, integridade e a Rita diz felicidade. Portanto, leva-me. Creio que há aqui, estou eu a fazer esta ligação, que é quão importante é esta sensação de integridade, de eu estou inteira nesta relação ou não estou inteira nesta relação. Eu de facto estou totalmente entregue e disponível para outra pessoa ou começo a estar cheio de resistências, cheio de Sim, não quereres, e como isso contamina a felicidade em primeira linha, não é? Mas também esta sensação de integridade, o que é que eu estou, quem sou eu nesta relação que não estou de facto nela, não é? Eu tive também uma experiência parecida a essa que refere, não era bem o protelar, que eu não protelava, até porque tinha 3 miúdos em casa pequenos e tinha a sensação de que tinha mesmo que ir rapidamente.
Ahm, mas comecei a ter uma coisa psicossomática que eu na altura não sabia o que era, comecei a ter crises de falta de ar, mas crises de falta de ar de apitar por todo lado, não conseguia respirar, ficava horas antes, era sempre na última sessão. Eu trabalho com crianças, na altura só trabalhava com crianças e, portanto, a última sessão do dia eu começava a ter uma dificuldade respiratória, mas era sempre só na última. Ahm, Era curioso. E na altura, o pai dos meus filhos mais velhos, portanto, na altura o meu companheiro, começou a insistir muito que eu devia estar com uma depressão, que eu estava a ter um ataque de pânico. Mas aquilo não fazia sentido porque era sempre só mesmo na última sessão, né? E eu levei muito tempo a descortinar que esta dificuldade tinha a ver com a dificuldade de estar a projetar que daqui a minutos ou daqui a 1 hora no máximo vou ter que ir para casa. E eu nunca tinha contado isso a ninguém, sempre tive vergonha, pudor de expor isto. É porque há aquele peso do como é que é possível? Estão os teus filhos em casa e tu és mãe, como não queres. É que isto não tem nada a ver com os meus filhos. E a verdade, e eu senti muito isso, e sinto em pessoas que conheço ao longo da vida e que passaram pelo mesmo, é que um casamento infeliz e já em ruínas, só em cuidados paliativos, leva-nos a ter uma dose absolutamente diminuta de paciência e de força anímica, que se reflete no tempo que passamos e na qualidade do tempo que passamos com os nossos filhos. E eu recordo de quando chegava a casa, eu tinha muito menos paciência, chateava-me com muito mais facilidade com um brinquedo fora do sítio, com uma birra, tudo estava ali à tona para arrebentar. E aquela ansiedadezinha latente, e eu percebi, e é fácil perceber que não só estava a fazer mal a mim mesma, como à pessoa com quem eu vivi e, acima de tudo, e essencialmente aos meus filhos, Aos porque filhos. não estou bem. E, e eu, para estar bem, não posso estar aqui. Não é com os meus filhos, eu não posso estar aqui nesta Aqui, relação. sim, que é bem diferente também, não é? Uma família, uma relação de um agregado familiar, não é? Uma coisa é o agregado familiar, ok, moramos aqui os quatro, outra coisa é sermos família, sermos casal, sermos parceiros, não é? É bem diferente. Há um outro fenómeno, Rita, falou desta impaciência e depois dessa indisponibilidade que às vezes depois sentimos para a nossa parentalidade porque estamos overwhelmed com as dificuldades conjugais, não é? E relacionais com nossos companheiros. Mas às vezes há um fenómeno de mães e pais, eu assisto a mães e pais, em que se entregam à relação parental mais afincadamente, com maior disponibilidade ainda emocional, quando a parte conjugal, vamos chamar-lhe assim, está menos bem. E é como se fossem preencher as suas necessidades emocionais a partir dos filhos. E que não é melhor, Rita, do que essa indisponibilidade e essa dificuldade. Pelo contrário, não sei até que ponto não será Não, mais porque prejudicial ainda. camufla, vai criando ali a ideia de que, pronto, está tudo bem, eu não consigo, mas não consigo viver a dois, não consigo ser a parceira desta pessoa e vou projetar todo o meu tempo e toda a minha disponibilidade nos meus filhos. O que faz, o que tem depois também uma consequência que é vamos adiando e protelando, porque afinal de contas a nossa bolha de conforto quando chegamos a casa é estar com os miúdos e criar imensas atividades com eles, mas estamos a excluir a pessoa que vive connosco, ou seja, isto só tem eu só me consigo abstrair, só me consigo anestesiar se estiver com os meus filhos, mas ele não pode lá estar, ou ela não pode lá estar, ou ela não pode participar, porque o meu espaço e o meu terreno de alienação é com os miúdos. Mas estou apenas a deteriorar ainda mais a relação, estou ainda a afastar mais o meu parceiro ou parceira. E, Sim, e isso acontece a muita gente como método de sobrevivência da relação, mas também não dura muito tempo. não dura muito tempo e é altamente prejudicial para o desenvolvimento das crianças, porque Muito vêem-se mesmo. num papel que não é o seu e num lugar que não é o seu, não é? Uma outra ideia que gostava aqui de ver consigo, Rita, sobre o divórcio, é que o divórcio, já estamos a falar do que é o pré. Portanto, no pré-divórcio, o divórcio não começa no dia que nos divorciamos, não é? No Não. pré-divórcio, no final da relação, já começa a acontecer muitas É coisas também um dentro. processo de luto, na verdade.
acho que para umas pessoas é, para outras. Eu tenho assim. Eu tenho uma posição dividida em relação a isso. Acredito que para muito. Acredito e constato que para muitas pessoas é objetivamente um processo de luto. Também constato que para outras não é. E deve ter a ver com a experiência que aquela relação representa e o que são perdas ou não perdas, está associado a uma perda ou se não está associado a uma perda. Enfim, parece-me que isso pode ser um dos outros preconceitos, que é quando tentamos encaixar as nossas experiências naquilo que é suposto. E quando é suposto o divórcio ser um luto, eu acho que tantas têm que tentar viver disto como se de um luto se tratasse, porque senão sou esquisita, senão tenho aqui uma coisa qualquer estranha em mim. Estou em negação. Estou em negação, eu estou na perda e nego que estou na perda. Então, acho que às vezes também há essa dificuldade de se catalogar de tal maneira a experiência que depois os outros temos que caber nela à força. Por uma questão de identificação, por uma questão para mim é ser tão importante demonstrar e partilhar a diversidade, porque se houver muita diversidade, nós começamos a perceber que, ok, há coisas que são comuns, somos tão iguais em tanta coisa, mas depois há coisas que são tão diferentes, também somos tão diferentes em tanta E coisa. também não há nada de mal nisso. E não há, Não exato, é isso, não há nada é? de mal nisso. Não faz de nós pessoas diferentes ou estranhas ou menos recomendáveis, nada disso. Nada disso, sim. Uh, o pós-divórcio quando há filhos, tem que ter uma bandeira que tem que ser os miúdos. Os miúdos devem ser, obviamente, a prioridade. E é isso pelo qual nós temos faltado. Eu tenho guarda partilhada. Inicialmente foi pensado. Inicialmente não, na verdade durou 2 dias, porque o pai dos meus filhos nasceu mesmo para ser pai. Aliás, o primeiro divórcio dele foi porque a mulher não chegou a uma altura em que disse que não queria ter filhos, e isso foi um golpe grande para ele. Mas no segundo dia de estarmos, dele sair de casa, ele ligou-me e disse-me: "Oh, Rita, eu não concebo não ver só os meus filhos de 15 em 15 dias ou aos fins de semana e de não os adormecer. Por favor, partilhe a guarda comigo." E era preciso pedir por favor, não é? Porque obviamente que para mim fazia todo o sentido partilhar a guarda. Até porque há uma altura isto partilhar a guarda custa um bocadinho no início, não é? Mas depois deixa de custar. Eu vou explicar porquê. Quando nos paramos, há todo um processo que nós voltamos, que é retomar uma vida social, estar com os amigos, conhecer eventualmente novas pessoas, e a semana em que estamos com os miúdos estamos sozinhos. Ou seja, não há o pai ou a mãe para ir buscar à escola ou para fazer o jantar. Somos só nós e eles. O que é uma coisa ótima, porque aquela semana é vivida intensamente, é vivida de uma forma sequiosa. São o preparar do ninho, no meu caso aos domingos, que os miúdos vão voltar na segunda-feira. Agora já não acontece isso porque eles estão quase todos os dias em minha casa, porque saem da escola e vêm para aqui, que é muito mais próximo da escola, depois o pai vem buscá-lo, mas eles praticamente estão aqui todos os dias. Mas no início, aquela semana era preparada vai ser uma semana fixe com os miúdos, e depois o primeiro dia de ninho vazio, mas depois, chegar a casa e não tenho que fazer o jantar, não tenho que dar banhos, nem fazer as camas, e nem acordar muito cedo para os levar para a escola porque são muito mais tarde, posso ir jantar sem contratar uma babysitter. Isso depois isso traz é um renovar grande, porque depois chegamos outra vez ao domingo e já estamos cheios de saudades deles e já queremos, ou seja, é um ciclo que eu acho que é saudável e que é constantemente renovador. Uh, e adaptámos muito bem à guarda partilhada. Depois tivemos que estipular por tribunal. Inclusive a juiz quis falar com a mais velha. Hoje em dia não, mas na altura a magistratura tinha muita dificuldade em aceitar, enquanto modelo familiar, a guarda partilhada. Com este conceito, que é um preconceito de que a casa de família, meu Deus, a violência de 15 em 15 dias ver o pai aos fins de semana, e um dia por semana ir jantar com ele, depois, isto é de uma. As crianças precisam de rotinas, e a rotina de
deste dia este dia estou com a mãe, deste dia este dia estou com o pai. Mas isto pode ser eventualmente trocado por alguma necessidade, como já aconteceu em termos profissionais, tanto meus como do pai deles. Mas esta rotina confere uma estabilidade enorme. E mais do que isso, a criança usufrui do pai e da mãe democraticamente. E felizmente nós atualmente já temos juízes que promovem, o Ministério Público promove este tipo de medida parental e ainda bem, mas foi durante muitos anos preterida e olhada de lado, até à intervenção de alguns mediadores familiares e também de especialistas da área da psicologia que vieram trazer uma nova luz a este padrão de partilha da guarda. E connosco funciona lindamente, obviamente. Depois a ajuda mútua, porque sabemos as idiosincrasias do trabalho de cada um, se hoje não pode, vou eu, vai ele. No caso da Mariana já é diferente, ela tem quase 18, não, já tem uma disponibilidade e uma mobilidade completamente diferente. Mas eu acho que se o casal, e isto é difícil, mas a dor tem de ser colocada num potinho, posta de lado, e o foco tem de ser como é que estes miúdos vão ser felizes. Deve ser só esse o nosso barómetro. E não ser esse o nosso barómetro, isso sim é de um grande egoísmo. Em relação à residência alternada, ou guarda partilhada, que está aqui a pôr, parece-me também que chegámos agora a um ponto extremo, que é, claro que a guarda partilhada, para a maior parte dos casos, é a melhor solução. Sem dúvida, para os próprios miúdos, para os próprios pais, para essa democratização das relações, mas também para a oportunidade que os miúdos têm de poder ter os pais e as mães nas suas vidas, não é? De não vou de visita ao fim de semana, tu estás na minha vida, não é? Tu partilhas, tu estás lá. E agora, levarmos também isso para o extremo de que é sempre a única solução. É como se também fosse a única e exclusiva solução a residência alternada e à semana. Parece que nós também depois temos esta rigidez. E à semana, como se não houvesse famílias em que se calhar a cadência pode ser outra, pode ser mais interessante uma outra cadência. Os pais gerem isso como por semanas em que podem estar aqui 10 ou 12 dias, há semanas em que estão 5, quer dizer, depende também de todas as condicionantes profissionais que nós tenhamos. Não vejo isso com rigidez, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a maior vitória aqui é não, os miúdos não dizerem vou para casa ou depois dizerem vou para a casa do pai ou vou para a casa da mãe. Eu vou para casa, é a casa, e têm duas, e não é a casa da mãe ou do pai, é a casa deles. E quando essa diferenciação deixa de ser feita até verbalmente pelos miúdos, é porque as coisas estão a resultar. Por isso, e isso tem acontecido. No início eles dizem vou para a tua casa. Eu recordo-me disso. Eu disse assim, não é a minha casa, filha, é a tua casa. Tu tens duas casas, não é a da mãe e a do pai, são as vossas casas. E ao longo dos anos essa diferenciação foi deixando de ser dita. Isso é tão giro. Os meus filhos diziam este fim de semana é do pai ou este fim de semana é da mãe. Os fins de semana são de toda a gente. Eu não me lembro de ter sido decretado um fim de semana para É cada. meu, Não, este é meu. Este é meu. Não, os fins de semana são de todos nós. Com quem é que passas este fim de semana é que é a questão, não é? Olha, este fim de semana vais passar com a mãe, este fim de semana vais passar com o pai. Não é? Não, Mafalda, eu te vou dar um exemplo. Eu estou numa semana em que eles estão com o pai. Eu este domingo tenho um jantar com um grande amigo que não vejo há muito tempo e que decidimos juntar os miúdos. E mandei mensagem a José, olha, tu tens planos para eles ou posso almoçar no domingo? E ele, não, pode estar tudo bem. E pronto, lá vou buscá-los e supostamente não era o meu domingo. Exato, exato. Isso Tranquilamente. também é tão importante, Rita, como o divórcio. No pós-divórcio, há também qualquer coisa que se vai construindo ao longo do tempo. Nós vamos construindo a nossa relação de divórcio com a pessoa de quem nos divorciamos, não é? E quem diz aqui divórcio também vale para quem não foi casado. No fundo, é pessoas que estavam a viver em conjunto e numa relação estável e pode ser uma união de facto, pode ser outra coisa qualquer, mas a ideia é que estávamos juntos, não é? Vivíamos independentemente de ser casado ou não e, portanto, independentemente de depois ser divorciado ou não. Mas a ideia de que nos separámos
E isso vai ser uma relação que vai ser construída ao longo do tempo. A relação que eu tenho com o pai dos meus filhos hoje, passados 11 anos ou 12 anos da minha separação, não tem nada a ver com a relação que nós tínhamos 6 meses depois de nos termos separado. E acredito que quando os miúdos forem ainda mais crescidos e tiverem os seus filhos e tivermos netos e tivermos, com certeza que a nossa relação vai mudando também ao longo do tempo. Isto também é uma coisa que se fala muito pouco. Também não temos noção como as nossas relações com os pais dos nossos filhos Não se são de todos alteram. estanques, não são estanques. Agora vai ser sempre assim. Não, não, de todo. O meu divórcio não é nada um exemplo, quer dizer, é um exemplo, mas Eu não acho, é. exato, Rita, é mesmo um exemplo. Sim, mas é um exemplo, mas não é habitual. Como trabalhamos no mesmo sítio, mas como como nos damos bem e nunca houve, nunca deixámos aquela coisa do deixar de falar ou de deixar de conversar ou tensão na conversa, como isso nunca aconteceu, houve gente que só descobriu que nós estávamos divorciados, pai, 1 ou 2 anos depois. O que o nosso comportamento exterior não não referenciava qualquer tipo de mágoa, ou dor, ou tristeza, ou tensão, ou alguma hostilidade. Não, nunca, nunca. Qual é que achas que foi o truque para conseguirem isso? Já percebi um, não é? Que é ter uma caixinha onde se guarda a mágoa e o ressentimento. Já percebi esse, não é? Guardaram e agora o foco é no bem-estar dos miúdos e como é que vamos conseguir, entre os dois, manter este bem-estar para os nossos filhos, não é? Ok. Que outros recursos é que podem ter estado aí ao serviço deste vosso bom divórcio? Eu, o respeito é essencial e a empatia. É muito difícil nós colocarmos no lugar do outro, mas a empatia, ou pelo menos o esforço de empatia, permite-nos de vez em quando sair do nosso corpo e tentar perceber o que é que a outra pessoa sente e tentar agir de acordo, principalmente com uma outra pessoa que esteja mais magoada, e tentar agir de acordo para não agudizar essa dor. Eu acho que a empatia é essencial, o respeito pelo espaço e pelo tempo. E, e isto vai parecer difícil, mas eu acho que o caráter das pessoas é a pedra basilar, porque, porque a partir de uma pessoa que é uma boa pessoa, que tem o coração no sítio certo, tem os valores certos, é meio caminho andado para que as coisas corram bem. Eu não estou a falar de mim, estou a falar do meu ex-marido. Eu Mas, percebi. porque eu sou péssima, estou a brincar. Faço ideia, faço ideia. Porque isso basta um. É como um ama pelos dois, não é? E aqui também é um que divorcia pelos dois. Os dois, exato. Vamos fazer de conta que acreditamos nisso, Rita. E, mas a empatia é essencial. E depois para além daquela coisinha de colocar a dor num potezinho e pôr de lado, é, é ter uma coisa em mente, que é se a mãe dos meus filhos ou o pai dos meus filhos estiver bem, os meus filhos vão estar bem. Se eu não colaborar, se eu não tentar perceber o porquê do ponto de vista desta decisão, se eu não tentar dialogar, isso vai ter consequências no bem-estar, na sanidade e no comportamento dos meus filhos. E eles não têm de arcar com isso. O projeto que falhou foi o casamento, não foi a parentalidade. Não tem que ser a parentalidade. Uhum, sim. Eu não tenho dados nenhum sobre isto, Rita, mas tenho a firme convicção de que bons casamentos dão bons divórcios. É capaz. E que maus casamentos quase sempre dão maus divórcios, mas ainda têm a hipótese de dar um bom divórcio. Sim. Ainda há esperança de dar um bom divórcio. Sim, também acho que sim. Acho que é possível. O que é que vocês, enquanto família, como é que vocês se veem, Rita? É com duas famílias ou é uma família com duas casas? Como é que vocês representam, se pensam enquanto família? Não, pensamos enquanto família, até, quer dizer, eu continuo a dizer os meus sobrinhos, o Zé continua a tratar a minha mãe como a minha sogra. Se há uma festa de aniversário, vamos, o Zé que namora já, leva a namorada, que eu gosto muito, que trata muito bem os meus filhos, que
está presente sempre que casamentos, batizados, festas, Natal, como já aconteceu, estamos todos juntos. Isso Estamos foi uma todos coisa que juntos. vocês também conversaram e combinaram, que era novas pessoas que venham a estar nas nossas vidas, vamos integrá-las, ou foi acontecendo? Como é que foi essa experiência? Sempre que, sempre que isso aconteceu, no meu caso, aconteceu mais que uma vez, mas o partilhar de, olha, estou neste momento a ter uma relação, esta pessoa, vai estar se calhar um bocadinho mais presente na vida dos nossos filhos, se calhar combinávamos qualquer coisa, da próxima vez vou levá-lo, ou conversar, não era de repente surpresa, Uhum. mas sim, conversávamos sobre isso. Sim. O Até que é que porque a grande parte das coisas que acontecem, sejam modificantes ou que possam ser disruptivas na vida um do outro, nós partilhamos, porque se tem influência em nós, terá influência nos nossos filhos. Por isso nós falamos muito sobre coisas que nos acontecem na vida, não colocamos isso como um campo da individualidade, não, vai afetar os miúdos, obviamente ou vai afetar a minha disponibilidade, obviamente que partilho. acha que é importante fazer depois este eh, reafinar do que é meu e do que é nosso, de voltar a balizar o que é individual e o que é conjunto? Mas em termos materiais, em termos de materialidade, não é? Materialidade e da experiência de cada um, que é ok, isto já é da minha esfera pessoal, não tenho que partilhar com o pai dos ou com a mãe dos Ah, miúdos, ok. ou não, isto é uma coisa que pertence aos dois. Não, coisas que pertençam aos dois, eu acho que aquilo que eu faço sempre, e o Zé também, é que se há algo. É óbvio que por vezes partilhamos coisas que são só coisas de amigos, ou olha, convidaram-me para dar aulas não sei onde. Pronto, muito provavelmente isso poderá vir a ter influência na disponibilidade e aí estarei eu para ajudar e vice-versa. Buscar os Uhum. miúdos, estar com os miúdos, porque ele vai dar uma aula mais tarde. Mas este tipo de. Podemos dar a informação ou partilhar apenas por amizade, não é? Aconteceu uma cena boa ou há uma coisa nova na minha vida, ou partilhamos porque tem influência na dinâmica familiar, porque somos uma família, quer dizer, a família dos meus filhos é o pai e a mãe e duas casas, não deixámos de ser uma família. É tão bonito e é tão importante mesmo trazer estes exemplos, Rita. Valem ouro para a possibilidade de quem vê como uma alternativa para a sua família a separação, saber que é possível vivermos bem depois da separação, é possível os nossos filhos serem felizes depois da separação, é possível estarmos todos melhor após a separação, por muito que seja, lá está, catente contra os princípios e os valores da família nuclear que nós tanto imaginamos, não E da é? pressão externa que muitas vezes fazem. Há uma coisa que as pessoas têm que lembrar. A vida a nossa vida é vivida por nós, não é vivida por mais ninguém. E ninguém está na nossa pele. E a partir do momento em que decidimos o melhor para mim é isto, que não venha ninguém a opinar sobre. E mais, uh, não vamos também dizer às vezes há uma sensação de alívio. Às vezes os primeiros dias do divórcio trazem uma sensação de alívio. Já não tenho de ficar 15 minutos no carro, já não tenho que inventar que estou no trânsito, já não tenho ataques de asma, não é? Às vezes traz uma sensação, mas também traz aqui alguma dor. E a dor é normal, estranho seria se não fosse. Mas passa e o que vem depois é melhor, muito melhor. Sim. Que transformação é que ocorreu em si, Rita, com todo este processo? O que é que descobriu? Descobri que, eu vou fazer uma grande generalização, as mulheres têm uma capacidade de resiliência no divórcio muito superior à dos homens. Resiliência emocional, muito superior. Vale o que vale, não há estudos sobre isso. Não. É a minha convicção pessoal, do senso comum e empírica, apenas. Sim, mas temos um Mas dado interessante, que é a maior parte dos divórcios são iniciados pelas mulheres. uh,
pronto, vai ao encontro da minha convicção. Sim, da sensação que eu tenho, os homens protelam muito. Protelam muito e vivem muito com a culpa. A culpa e a responsabilidade patriarcal de cuidar da família, que é uma convicção judaico-cristã da nossa cultura, em que não posso, tenho filhos, pois tens, e então. Tão felizes não estão. Fazes feliz a pessoa que está contigo? Não. Mas vou fazer um esforço. Boa, é um esforço que é sobre-humano, que sai do pelo, te vai dar cabelos brancos e taquicárdias. E no final vai ser inglório, lamento informar. Mas sim, acho que as mulheres têm, daquilo que eu tenho observado, têm muito mais esta capacidade de é para ser, bora lá, pronto, vamos embora. E o que é que descobriu neste processo sobre a parentalidade? Que, que, que é possível as crianças serem muito felizes sem pais separados, que não é a coabitação que traz tranquilidade, conforto, serenidade, sensação de afeto a uma criança. Não é de todo. Os pais só têm que lá estar, mesmo em casas separadas. Qual foi a coisa mais difícil que nunca imaginou que pudesse ser tão difícil? Que nunca imaginei que fosse tão difícil. Eu acho que nada fosse tão difícil. Quer dizer, é obviamente que no início é difícil estar sozinha com duas crianças, mas tudo se faz. Tudo se faz. Ok. E qual foi a coisa mais bonita? A amizade cúmplice que o meu casamento me trouxe. Perdi um marido, ganhei um grande amigo. Já era, na verdade. Tão bom. Obrigada, Rita. Obrigada, eu, Mafalda. Espero poder dar contributo pessoal. Com certeza, tenho mesmo a certeza. E precisamos de trazer mais e mais exemplos destes. Precisamos muito de ter um panorama mais construtivo, mais diverso e mais bonito sobre o que pode ser o potencial de um divórcio. Sim, muito obrigada. Obrigada. Um beijinho. Um beijinho. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.